Olá, meus irmãos, graça e paz, graça eterna, abençoados, paz de Cristo, que a tua mente e o teu coração esteja no descanso do eterno Deus. Eu quero falar nessa mensagem sobre a inutilidade do ministério de Cristo, a inutilidade da obra de Jesus. Parece que tudo que Cristo realizou foi inútil. Parece que tudo que Cristo fez, todo o sofrimento, toda a sua trajetória, foi em vão. Parece que a sua entrega, o seu sofrimento, parece que a cusparada que ele levava no rosto, parece que os socos que ele levou no rosto, parece que a coroa de espinho que puseram nele, parece que as chibatadas, parece que a lança no seu lado, parece que a humilhação de tomar água em uma esponja que foi molhada no vinagre. Para quem não sabe, aquela esponja era a mesma esponja que os romanos limpavam a latrina depois de defecar. Eles colocavam esponja no vinagre para limpar a latrina, né? Enfim, seu ambiente ali de higienização. Então parece que toda aquela humilhação que Jesus passou, parece que foi inútil. O seu ministério, o seu sofrimento, a perseguição, a cruz, parece que foi inútil, se tornou inútil para uma mentalidade carnal e religiosa. Por que, irmão Elcio? Porque tudo que ele fez, a religiosidade, a teologia, não reconhece. Fala. Falar é uma coisa, reconhecer é outra história. É como Jesus disse, esse povo me honra com os lábios. Né? O que é me honrar com os lábios? Tu és o nosso rei, tu és o nosso salvador, tu és o filho de Deus, tu és o cordeiro de Deus. Isso é honrar com os lábios, né? Tu és o noivo da igreja. Né? Aí vem as misturas de texto fora de contexto que não tem nada a ver, né? Tu és a rosa de Saron, o lírio dos vales, que não tem nada, aquilo ali não atribui nada a Jesus, mas enfim. Tu és o filho de Davi, o filho do Deus vivo. Isso é honrar, entre aspas, com os lábios, da boca para fora. Aí Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações, o seu entendimento está totalmente longe de mim. Aí o mesmo Jesus, ele dizia, e muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós expelimos os demônios, curamos os enfermos, fizemos isso, fizemos aquilo. E o texto dizia que ele iria apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, vós que praticais as iniquidades. Então, parece que o ministério de Jesus, a obra de Jesus, foi inútil. Uma coisa sem utilidade, né? Uma coisa sem importância. Porque as pessoas, embora estejam falando dele o tempo todo, eu acredito que Jesus, Cristo, ele é o nome mais mencionado na Terra, né? O livro, Bíblia, é um dos livros mais lidos no mundo. Eu acredito que seja o primeiro, o mais lido no mundo inteiro. Mas a questão, abençoados, é que as pessoas não reconhecem. As pessoas até
Ah, Jesus é o meu Senhor, eu aceito Jesus como o meu Salvador. Mas aceitar Jesus como seu Salvador teria que aceitar a sua mensagem que salva. Né? Esse jargão aceitar, isso é religioso, não existe respaldo bíblico aceitar Jesus. Mas vamos lá, receber. Receber o quê? Receber aquilo que ele deu. Alguém deu um presente e você recebeu. Eu recebo, eu tomo posse daquilo que Cristo fez. Ou seja, eu reconheço o seu ministério, o seu feito. Não é aceitar, porque aceitar eu posso, sabe, estar banalizando, porque eu aceito ou não aceito, é porque é algo inútil, né? Então, talvez eu aceite, talvez não. Então, esse é o tema, a inutilidade do ministério de Jesus. O ministério de Jesus se tornou inútil para as pessoas que têm a mente cauterizada pela religião e pela teologia cristã. A teologia cristã. Vamos lá. E aí eu sei que muitos não vão concordar, muitos que estão assistindo essa live ou que irão assistir, claro que não vão concordar. Mas então eu peço você para que acompanhe comigo dentro da Bíblia que você deve ter na sua casa. Eu sei que essa mensagem vai chegar em vários lares, não apenas aos irmãos aí que estão em graça, né? Já te peço também, deixa teu like aí, compartilha para que de fato essa mensagem chegue também em outros lares. Quer ver? Vamos mostrar dentro da Bíblia, que todos nós temos acesso, que a tradição religiosa, ela está ou não está desfazendo, negligenciando, desprezando, tornando inútil aquilo que Cristo fez. A inutilidade do ministério de Jesus na vida das pessoas que se dizem de Jesus. Quer ver? Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler com muita paciência, porque o versículo por si mesmo já mostra a inutilidade da obra de Cristo, do ministério de Cristo, para muitos religiosos que estão nos templos, dando dízimo, fazendo jejum, campanha disso, campanha daquilo outro, mas estão inutilizando aquilo que Cristo fez, desprezando, anulando aquilo que Cristo fez. Vamos lá. Mateus capítulo... Porque tem gente que diz assim, né? Você já viu na tradição religiosa, né? E talvez seja o caso de alguns aqui que estejam assistindo ou irão assistir. Senhor, fala comigo nesta noite, né? Entende aqueles que vai no culto, numa igreja? Eu já fui assim, irmão, tá? Então eu sei do que eu estou falando. Eu passei 18 anos nessa tradição religiosa, claro, com o coração aquebrantado ali, porque assim, a gente não está falando das pessoas. Escute bem, existe muitos filhos de Deus na tradição religiosa, pessoas amorosas, aquebrantadas, pessoas de Deus, pessoas do bem, pessoas cheias de misericórdia, pessoas que não têm conhecimento bíblico, pessoas que não têm conhecimento teológico, mas pessoas que têm corações generosos, aquebrantados, misericordiosos, pessoas, sabe, cheia do amor do Pai, sem conhecimento. Então, quando a gente se refere ao sistema religioso, a gente está falando de um organismo, de uma organização, um sistema que escraviza, que prende, que manipula teologicamente, e não de que pessoas que são ruins, pelo amor de Deus. Entenda, meu irmão e minha irmã. Eu não tenho nada contra você, contra a sua vida. É você que compra, é você que paga, é você que sabe onde você anda. Eu não te conheço. Eu não sei como você dorme, eu não sei como você acorda. Então eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu também não tenho nada a ver com a forma que você entende. Eu não tenho nada a ver. Eu apenas estou usando textos bíblicos para mostrar
que há uma total contradição naquilo que nós, e eu posso me incluir porque eu também já fui um religioso, e quando eu digo de religião, eu estou falando de alguém que segue uma doutrina humana, porque a religião é isso, é doutrina humana, não tem nada a ver com Deus, tá? Então eu que já fui um religioso, que já seguia a uma doutrina teológica de pastor, de líderes religiosos, eu sei do que eu estou falando, tá? Então, preste atenção no que você irá ouvir, confira aí na sua Bíblia, antes de chegar aqui me criticando, antes de estar aí cheio de mágoa comigo, cheio de ódio, me chamando de herege, me chamando disso e aquilo, preste atenção no que será lido. Mateus, capítulo 1, versículo 21. A todos os nossos irmãos, aqueles que se denominam filhos de Deus e que creem em Jesus Cristo. Preste atenção que você vai se identificar. Se você aí está ou não está tornando a obra de Cristo inútil. Olha a inutilidade do ministério de Jesus na sua vida por falta do conhecimento. E não precisa falar nada para mim. Você e Deus. Confessa aí para Ele se você de fato não tem desprezado o feito dele. Quer ver? Mateus 1, Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim. Olha o que diz. Ela, o contexto aqui está falando de Maria, que teve um sonho, que ia ter um filho, e José também, aquela coisa toda do contexto do nascimento de Jesus, tá? Se você quiser, depois pega o contexto. Aí o anjo, né, revelou aqui, mostrou aqui, e o anjo disse assim: ela dará à luz um filho, a quem chamarás, nós conhecemos aqui, a quem chamarás por Jesus, né, ou por Yeshua, né? Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Yeshua, ou Jesus. Porque ele, Yeshua, Jesus, salvará. Olha o emprego do verbo antes de Jesus nascer. Se Jesus, o Salvador, não tinha nascido ainda, então a palavra tinha que ser para o futuro de José e Maria e do seu povo. O seu povo aqui era quem? Quem era aqui, no contexto histórico, o povo de Deus? Eram os judeus. Não é isso? Porque eu vou ter muita paciência para falar sobre isso. João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó. Ele, Jesus, Yeshua, veio para os seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Os seus ali eram o quê? O seu povo, os judeus. Jesus era um judeu que veio salvar o seu povo que estava vivendo em um ministério de condenação e morte. Presta atenção. Qual era o ministério de condenação e morte? A lei de Moisés, que Moisés recebeu lá no monte. Malaquias capítulo 4, versículo 4, Deus deu uma lei a Moisés para aplicar ao seu povo, Israel. A saber, estatutos, ordenanças e juízos. Aquele povo, por não cumprir aquela lei à risca, porque a lei de Moisés não era como o sistema religioso conhece, os 10 mandamentos, eram um total de 613 ordenanças, estatutos, juízos, preceitos. Como o povo não conseguia cumprir, porque Moisés ele recebeu lá os 10 mandamentos na tábua de pedra. Mas aquilo ali era o ponto de partida. Por exemplo, né, você pega do número 0 até o número 9. Vai ter o quê? Uma infinidade de números. Então você pega do número 0 até o número 9 e aí você vai escrever uma infinidade de números. Ou seja, não haverá mais o quê? Impossibilidade numérica, por assim dizer. Porque se você tem esse sistema, né, do 9 a
do 0 ao 9, então você tem todos os números ali. Então, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos escritos na tábua de pedra, conhecido ali como os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, Moisés desceu do monte e a vida de Moisés foi escrever. Então ali, através dos 10 mandamentos, Deus começava a inspirar Moisés, a mostrar para Moisés o que ele queria. Moisés, dentro desse contexto dos 10 mandamentos, ou seja, dentro do beabá da lei, dentro do cabeçalho da lei, por assim dizer, dentre esses 10 mandamentos, vai ter a lei do leproso, a lei do divórcio, a lei do sacerdote, a lei as obrigações dos reis, as obrigações dos levitas. Vai ter ali a lei da penalidade contra o adultério, a lei da quebra disso, da quebra daquilo. Então eram leis, estatutos, juízos. A lei do filho indisciplinado. Entendeu, abençoado? Então eram 613 ordenanças que Moisés recebeu de Deus para aplicar sobre Israel. Como Israel não conseguia cumprir, aquele ministério de Moisés foi conhecido como um ministério de condenação e morte, porque a lei punia, condenava e matava. Por que é que os sumos sacerdotes ofereciam animais no templo anualmente, o sacrifício pelos pecados de si mesmo e pelo povo? Para que a ira de Deus não caísse sobre Israel, era necessário, para apaziguar a ira de Deus, um sacrifício de um animal. Por isso que tinha um sacrifício de animais inocentes, imaculado. O animal não tinha culpa. Você acha que Deus tinha prazer em matar Você acha que Deus tinha prazer em tirar a vida de um bode, de um carneiro, só por vaidade? Não. É porque quando Deus olhava para o seu povo que estava em desobediência por causa da lei que eles não cumpriam, para que a ira de Deus não caísse sobre o povo, era necessário sacrificar o animal. A culpa era transmitida para o animal. Só que aquele animal que anualmente era sacrificado, ele não tinha o poder de tirar pecado. Quem está entendendo aí? Aquele animal não tirava pecado. Então, durante a lei de Moisés e a lei de Moisés, entenda uma coisa. Quando Moisés recebeu a lei, ele recebeu os 10 mandamentos e começou a escrever as leis, os estatutos, a lei de Moisés não perdurou até Moisés morrer. Quando Moisés morreu e o seu sucessor, Josué, assumiu o ministério de conduzir o povo judeu, a lei continuava vigorando, a lei e os profetas, a lei e os profetas. João Batista foi o último profeta da lei, porque depois de João Batista não teve mais o ministério dos profetas. Vai ter depois aí o dom profético, é um dom, profeta que profetizava ali na igreja primitiva, vários profetas que profetizavam ali em Atos, mas não é um ministério, não é um ofício do profeta. Então quando aparecem alguns aí dizendo, eu sou profeta de Deus, tem gente que é até consagrado, entre aspas, a profeta, não existe, irmão. O último profeta consagrado que recebeu o derramamento de óleo foi João Batista, não existe mais profeta. Existiu o dom profético na época lá da igreja primitiva, tá? Então o que acontece? João Batista foi o último profeta. O próprio Jesus disse, dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista. Lucas 16:16, a lei e os profetas vigorou, ou durou, perdurou até João Batista. Jesus de Nazaré estava justamente cumprindo a lei e os profetas, Mateus 5, 17, 18. Aí Jesus disse, aquele que não cumprir a lei e ensinar, tirar um tio, um jota, ou acrescentar ou diminuir, ele é o menor no reino de Deus. Então o que foi que Jesus fez? Jesus cumpriu de fato, definitivamente, para depois ensinar. Jesus não burlou a lei. Jesus cumpriu a lei e depois ensinou como que era, como que tinha sido, até ele chegar, até ele de fato consumar, realizar ali
aquilo que ele veio realizar. Então, abençoados, o sacrifício de um animal lá no Antigo Pacto não tirava pecado. Então havia uma profecia, né? Você vai ver o João Batista dizendo, tá aqui em João, capítulo 1, versículo 29. Quando João, que batizava no Jordão, ele bateu o olho em Jesus, o Espírito logo testificou com ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta é, que mundo? Mundo do seu povo. Mundo ali é o mundo Israel, tá? Não está falando das nações, não. Ali o mundo específico ali é Israel. O mundo ali é Israel. Por isso que você vai ver as pessoas falando do fim do mundo. Fim do mundo é o fim do mundo pactual, é o fim da lei de Moisés, em Mateus 24. Então virá o fim. Fim de quê? O fim daquele tempo, daquele aion, daquele mundo, daquele período de trevas, daquele período de condenação. Porque o povo judeu estava debaixo de um ministério de condenação e morte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Leia lá, versículo 4 até o versículo 16. Mas eu vou citar 2 versículos. Versículo 7. Porque o ministério de condenação foi glorioso. Ministério de quê? Condenação. Versículo 9. Porque se o ministério da morte veio em glória, ministério de quê? Da morte. Então a lei de Moisés, que é o contexto da segunda carta aos Coríntios no capítulo 3, a lei de Moisés estava falando que era um ministério, ou melhor dizendo, a lei de Moisés era um ministério de condenação e de morte. Por isso que a mulher e o homem, né, era assim que a lei dizia, quando fosse pego no ato de adultério, tinha que ser apedrejado. Então havia várias situações. O próprio João, ele disse, há pecado que eu digo para vocês não orar, porque é pecado para a morte. Há, porém, tipo de pecado que não é para a morte. Por esses eu digo que vocês devem orar. Então havia tipo de pecado na Bíblia que não era para condenação de morte. Era só para ser disciplinado. Agora, havia tipo de pecado na Bíblia que era digno de morte pela lei. Então tinha que matar. Quando alguém diz hoje que está cumprindo a lei, ou que deve cumprir a lei, ou que tem que cumprir a lei de Moisés, porque Deus deu e tem que cumprir, essa pessoa está blasfemando contra a obra de Cristo. Ela está tornando inútil o ministério de Jesus de Nazaré. Ela está desfazendo daquilo que Cristo fez. Porque ninguém será justificado pelas obras da lei, porque pela lei vinha, ou vem até hoje, porque quando eles leem e tentam praticar, vem o conhecimento do pecado, porque a lei dava força ao pecado. Então aquele povo precisava de quê? De uma salvação. Salvação ali é um livramento, não é salvação para a vida eterna, não é salvação espiritual não, gente. Salvação ali é alguém para advogar aquela causa diante de Deus e dos homens. E quem foi o advogado? Aí João mesmo disse, se alguém pecar, temos quem? Eu? Não, eles tinham um advogado fiel e justo, que perdoará os nossos pecados. Quem era o advogado ali? Jesus de Nazaré, no cumprimento da lei, que estava advogando a causa das pessoas, dos judeus. Por isso que Paulo também disse que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem era? Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus de Nazaré no cumprimento da lei, o homem. Então Jesus Cristo, homem, estava cumprindo a lei, mediando, ele estava advogando aquela causa. Ele estava mediando aquela situação. Por que é que Paulo disse em 2 Coríntios 5, 18 e 19? Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o povo, não lhes imputando o pecado, ou seja, não cobrando a transgressão da lei, porque se ele fosse cobrar, não tinha como justificar as pessoas. Então ele não estava mais imputando o pecado. Aí Paulo disse, e nos deu o ministério da reconciliação. Vocês agora estão reconciliados com Deus por meio de Cristo. Por quê?
Porque o Salvador se manifestou para tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Esse é o verdadeiro. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo? Israel. Mas o sistema religioso tradicional torna inútil o ministério de Jesus. Aí em Mateus, capítulo 1, versículo 21, antes dele nascer, já tinha essa profecia. Até porque essa profecia é cumprimento de outra profecia, lá de Isaías. Porque um menino nos nasceu. Ó, era uma profecia. Há 700 e poucos anos antes de Jesus de Nazaré, tá? Então, há mais de 3.000 anos atrás. Então, o profeta Isaías já dizia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse filho foi dado a quem? A Maria? O filho foi dado a Israel, irmãos. O filho não foi dado a Maria para Maria dar leitinho a Jesus de Nazaré, não. O filho foi dado a Israel para salvar o povo. O propósito do filho era para salvar a humanidade, não era para satisfazer a maternidade de Maria, não, até porque Maria era uma criança, um adolescente. Então, o filho se nos deu, quando Isaías profetiza, era para advogar, era para mediar a causa de uma nação, de um povo. O povo de Deus, os judeus, que estavam vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte. Então, o profeta disse: um filho se nos deu. E o governo está sobre ele. O governo está sobre ele. Seu nome será maravilhoso. Olha, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Profecia acerca de Jesus, daquele que iria resolver a causa do seu povo, advogar a causa do seu povo, mediar as alianças. Aí, antes dele nascer, o anjo disse: ela dará luz a um filho, que se chamarás Yeshua, Jesus, porque ele, o filho, salvará o seu povo dos seus pecados. E aí? Você que é da tradição religiosa, você está ou não está anulando isso aqui? Tá, porque você disse que está em pecado, quando o pecado aqui era um pecado de origem pactual dos judeus. Pecado aqui não tem nada a ver com você fumar, com você beber. Não estou dizendo que isso é certo. Mas pecado aqui não tem nada a ver com essa modernidade. Pecado aqui não tem nada a ver com pular carnaval. Pecado aqui não tem nada a ver com você fazer isso, fazer aquilo hoje. Não. Pecado bíblico era a transgressão da lei. Agora, aí vem os religiosos, né? Então agora eu posso beber, eu posso roubar, eu posso matar, porque já que não tem lei sobre a minha vida, isso é heresia, então posso... Vai fazer, vai! Nós não estamos debaixo de leis civis no nosso país, não? Vai roubar! Vá tirar a vida de alguém! Vá trair sua esposa, trair seu marido. Não que isso seja um crime, não é crime para punição. É um pecado, ou seja, errar o alvo, de consequências para você mesmo. Terríveis consequências. Paulo disse: tudo é lícito na graça. Tudo é livre, tudo é permissível, mas nem tudo convém. Tudo é puro para os puros. Quem tem um coração puro, quem tem a mente pura, sabe discernir o que é puro e o que é impuro. Agora, se você quer praticar impureza, viver na carnalidade, porque o irmão Elcio está dizendo aqui, eu estou dizendo que está na Bíblia, que não existe lei vigorando sobre as nossas vidas, você vai e faz o que você quiser na sua vida. Aí depois você vem para cá, passa uma mensagem para mim dizendo o que foi que aconteceu com você. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, abençoados, a profecia ela dará a luz e ele, a um filho que se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o seu povo estava em pecado, João Batista olhou e disse: eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Paulo diz em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, Paulo está dizendo: Jesus cumpriu a lei, não existe mais lei, a lei de Moisés.
já que não tem a lei de Moisés que acusava e condenava, o povo agora está justificado. Aquele que crê. O problema é que muitos aí, não crê. Muitos aí, modo de falar, tá? Não estou falando para vocês que estão aqui nos comentários, não, que eu sei que vocês creem. Mas muitos na religião não creem. Então não se vê justificado, só se vê em pecado, porque eles olham para a lei. E a culpa é de quem? Dos líderes religiosos, que vivem pregando a lei para as pessoas que estão vivendo debaixo da graça. No tempo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz o quê? Leia na sua Bíblia em casa, irmão. Ô meu irmão, ô pastor do sistema religioso, você que está bicudo aí comigo, você que está jogando os irmãos, os membros da sua igreja, contra a gente que prega a verdade, você que proíbe as pessoas de assistir a live, consulta aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 14. Olha o que disse Paulo. O pecado não terá domínio sobre vós. Onde era que o pecado dominava? No tempo da lei. Aí Paulo disse, o pecado não terá domínio sobre vós porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Porque onde abundou o pecado, onde foi que o pecado abundou? Na lei. Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. É por isso que vocês citam honra a Deus com os lábios, mas os corações estão longe de Deus, ou seja, longe do conhecimento, que vocês citam nas reuniões de vocês Romanos 8:1. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí você pensa que está em Cristo Jesus é você chegar numa igreja evangélica, levantar a mão e dizer, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Não é isso, irmão. Estar em Cristo Jesus não é você aceitar Jesus da boca para fora, é você entender isto. Eu estou em Cristo, eu estou na graça. Na graça não tem condenação. Então não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que é uma nova criatura. Porque as coisas velhas, a lei, condenação, ministério de morte, passou. E tudo agora se fez novo. E eu estou agora reinando em vida e em perfeita vitória. Viu aí? Mas o sistema religioso despreza isso aqui. Torna inútil a obra de Cristo. Não, nós estamos em pecado. Que conversa é essa que esse irmão está dizendo que nós não estamos em pecado? Como se o anjo disse, olha, ela terá um filho que chamará Jesus e vai salvar o povo de seus pecados. Olha lá, Hebreus. Cumprimento de tudo isso aqui. Olha, Hebreus capítulo 9. Nós falamos isso aqui no domingo passado também, mas vale a pena citar, né? Hebreus capítulo 9, versículo 26. Diz assim, Hebreus 9, 26. De outra forma, necessária lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, no tempo que Paulo estava explicando isso aqui, na consumação dos séculos, os séculos ali estavam finalizando, uma vez por todas se manifestou para destruir, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E aí? Então, a tradição religiosa está trazendo o quê? Inutilidade para a obra de Cristo. Eles estão desprezando aquilo que Cristo fez. O que Jesus fez, pouco importa. Ele cita um versículo solto, fala ali, fala aqui, mas não fecha, a conta não fecha. É tudo fora do contexto. Quando você fala uma coisa fora do contexto, parece que está certo, mas não está. Ah, irmão, mas é bíblico. Ser bíblico não é verdade. Ser bíblico não é uma verdade. Como assim, irmão? Principalmente para os radicais. Ser bíblico ou estar na Bíblia não significa que seja uma verdade. Tem muita coisa que está na Bíblia, mas não é uma verdade. Porque uma verdade ela tem que ter um contexto, uma explicação e uma revelação dentro do contexto. Eu não posso pegar um versículo solto bíblico e dizer é verdade porque está na Bíblia. Não, não é uma verdade. E é por isso, vocês do sistema religioso, que os pastores enganam vocês com sacrifício no altar. Tem na Bíblia? Tem, mas não é uma verdade para a igreja. Dízimo, tem na Bíblia? Tem, Malaquias 3,10, mas não é uma verdade para a igreja. Porque se o pastor fosse pregar a verdade do dízimo, ele ia dizer, irmãos, Malaquias 3,10. Aí ele dizia,
Trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Depois disso, fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu, derramar sobre vós uma benção tal, né? Onde vocês não vão ter nem lugar para recolher. Aí o pastor que ia falar do dízimo como verdade, ele ia dizer, irmão, abrir as janelas do céu é derramar chuva sobre a terra, porque a terra de Israel naquele período estava passando fome, por causa da seca. E por isso o povo não prosperava, porque estava roubando a Deus, negligenciando a colheita que pertencia lá ao templo. Trazer os dízimos à casa do tesouro, aí ele teria que explicar, irmão, no templo lá tinha um quarto, uma despensa chamada casa do tesouro, onde recolhia os dízimos. E os sacerdotes, irmãos, que recebiam os dízimos da linhagem de Arão, os levitas, tinha que distribuir os dízimos entre as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E eles não estavam fazendo isso, eles estavam roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E aí, irmão, se não desse o dízimo, irmão, Deus iria liberar o quê? A praga. O gafanhoto, que está lá o nome, devorador, cortador e migrador, que é simplesmente gafanhoto, que está lá no livro de Amós, no livro de Joel. É gafanhoto que é destruir a colheita da terra. Só isso. Então, o dízimo é bíblico? É, mas não é doutrina para a igreja e nunca foi dinheiro. Então não é porque está na Bíblia que é uma verdade. É meias verdade, mas isso está fora do contexto. Mesma coisa é o batismo nas águas, mesma coisa é o jejum, mesma coisa é a Páscoa dos judeus, que eles chamam de Santa Ceia. Tá tudo na Bíblia, dentro dos seus respectivos contextos, dentro do seu tempo, dentro da sua cultura, para o seu povo. Tudo isso, mas a igreja ignora isso. Entendeu, abençoados? Eu vou me tornar inimigo de vocês por falar a verdade? Eu vou continuar falando a verdade. Então as pessoas desprezam aquilo que Cristo fez. É muito fácil, irmãos, você olhar, porque eu já tive do lado da tradição religiosa, é muito fácil você estar dentro de uma igreja dando dízimo, fazendo jejum, comendo pão da padaria, dizendo que está comendo a ceia do Senhor. E você olhar o outro lá e dizer, venha para cá, aceita Jesus, Jesus quer te salvar. Mas salvar de quê? Porque você não explica. Salvar como? Como é que essa salvação chega? O que é que eu devo fazer? É o que eu faço ou o que ele fez? A salvação vem pelo crer no que ele fez ou pelo que eu vou passar a fazer para me salvar? Amém, meus amados? Então ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna. Permitindo Papai do Céu, à noite nós vamos trazer uma mensagem que na verdade é uma continuidade, continuação desta mensagem, que vai abrir aí a mente dos abençoados. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E se você não quer perder, ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e eu te espero a partir das 19 horas. Posso atrasar um pouquinho aí devido aos corres aqui, ao trabalho, à correria, enfim, mas a gente vai trazer aí mais um conteúdo, tá bom? Fui, graça e paz, graça eterna.